Meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos e reflexões sobre tudo aquilo que o Cristo deixou, hoje vamos tratar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos ler aqui um texto do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, A Luz Segue Sempre, com base nas palavras de Lucas, né? E as suas palavras lhes pareceu como desvario, e não as creram. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias do além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Emmanuel. Meu Deus, quantas graças te damos pela nossa vida. Como somos gratos por tudo que recebemos, pela vida que temos, pela família que construímos. Somos abençoados todos os dias pelo teu amor e pela tua misericórdia. Espiritualidade amiga que nunca nos abandona. Obrigada pelas boas intuições, pelo cuidado com a nossa evolução na caminhada do dia a dia, pela harmonização da nossa vida e pelos ensinamentos. Sabemos que nunca estamos sozinhos e que por mais que as batalhas terrenas sejam difíceis, elas são para o nosso adiantamento e recuperação. Obrigada pelo alimento de todos os dias, pelo teto que nos abriga, pelos amigos que nos rodeiam. Obrigada por tudo que nos trouxe até aqui. Obrigada por sempre estarem conosco e que assim permaneça a cada dia até o fim da nossa jornada na Terra. Assim seja. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntastes de alma transada ante as incompreensões que te cercaram as horas. Forma-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante com que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor, que as provações, atravessadas com paciências, te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que se submeteste em favor dos que amas, pelos quais adquiriste o teto capaz de arredar a discórdia do nascedouro. Avoluma-se nas migalhas do tempo, que sabes extrair obrigações retamente cumpridas, para que te não falte a oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida,
nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovada, com que levantas os tíbios ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Disse Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ainda é a realidade material em que vivemos o pensamento comum de que prosperidade está ligada a ganhos e conquistas nas diversas áreas da vida física. Profissão, aquisição de bens e viagens são alguns temas que nos vêm à mente como tesouros a conquistar. Mas a palavra do Mestre é clara e nos lembra da nossa essência espiritual, nos convidando à conquista dos tesouros espirituais. O texto Tua Propriedade, ofertado através das mãos do irmão Chico, nos aponta alguns desses tesouros. Experiências que ajuntaste ante o privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos. Palavras temperadas de prudência e de amor no socorro aos caídos. Gestos de compaixão em favor dos que amamos. Obrigações retamente cumpridas de trabalho no amparo aos menos felizes. Exemplos de fraternidade, testemunhos de fé, atos de humildade. E nos convida. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Queremos, nesse momento, envolvido no clima de amor e fraternidade, agradecer por estarmos reunidos em Teu nome e pedir a Deus por todos nós, trabalhadores do Centro Espírita Cearense e aqueles que compartilhem do mesmo pensamento, que nos fortaleça com fé e possamos levar em sintonia com a espiritualidade o lenitivo para os assistidos da casa, emitindo vibrações de amor, benevolência, harmonia e perdão. Que os benfeitores do plano maior, mentores de luz, irradiem bálsamo de amor que confortem todos os necessitados, aos que estão em nossas relações de prece e aos que estão em nossos pensamentos. E, quando possível, auxilia sob o amparo espiritual, nos confortando, hoje e sempre. E assim seja. Muita paz a todos. Prece pela sociedade brasileira, pelas famílias, pelos desencarnados e pelos suicidas. Ó São José, seu silencioso exemplo de fidelidade, obediência e cuidado para com a Sagrada Família durante os anos de formação de Jesus,
proteção que é tão grande, tão forte e tão imediata, diante do trono de Deus. A vós confiamos todas as nossas intenções e desejos em proteção às famílias brasileiras e pela nação do Evangelho. Ajuda-nos, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão de vosso Filho adotivo, Jesus Cristo. Nosso Senhor, sabemos que tudo passa, tenhamos então calma. No lugar da ferida se refaz a carne, no lugar da dor se refaz o amor, no lugar da perda se refaz a esperança. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre as almas que acabais de chamar para vós. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrarem das perturbações que acompanham a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Aos que abreviaram a partida, ampara-os nas provas que ainda vão passar. Protege-os com a vossa misericordiosa e infinita bondade. Que assim seja por todo o sempre. Senhor Deus, Tu que és a luz do universo, a maior energia que existe, a abundância de tudo de bom, nesta hora, venho pedir-te e expressar o meu louvor à tua grandeza. Tudo criaste, desde as estrelas colossais até os mais ínfimos seres. A tua vibração infinitamente boa penetra todo o meu ser. Vasculha, sustenta, harmoniza os nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos. Não estamos aqui para te pedir coisa alguma material, porque conheces as nossas necessidades, até as pequeninas que nós mesmos desconhecemos. Viemos para louvar a tua infinita bondade, tua luz, teu poder que reconheço estarem também implantados no santuário da nossa consciência. Guia, Pai, os nossos passos, abençoa as nossas mãos, levanta os horizontes do nosso pensamento, ilumine a nossa alma, abre-nos a esperança da vida melhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Que esta prece vá e seja distribuída entre todos os que fazem a segurança, os motoristas pelos aplicativos, ônibus, ambulâncias, pelos que fazem, Senhor, a limpeza das nossas casas, dos hospitais, das ruas, que eles possam ser protegidos sempre, Senhor. Pelos que estão morando nas ruas, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam revigorados, que eles possam pensar de maneira diferente para obter o teu amor, a tua luz. E também pelos coveiros, esses irmãos que cuidam dos corpos dos nossos queridos amigos, parentes e irmãos. Que a tua luz se estenda sobre todos nós, que assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento de prece, oração, vibração do nosso Evangelho da noite de hoje. Vamos pedir a Deus para que nos envolva de bênção, de paz, e que a sua misericórdia possa nos envolver e seu hálito de esperança possa nos dar um alento de dias melhores, porque nesta vida terrena tudo passa
Então vamos pedir pelos nossos irmãos governantes, que eles possam tomar as melhores decisões, pelos nossos irmãos religiosos, pelos enfermos que ainda lutam por dias melhores e pelos trabalhadores da saúde que tanto se empenham de ajudar o próximo. Que Deus, nosso Pai, tão misericordioso, nos envolva, nos dê coragem e nos encha de fé. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus 6, 1-4. Item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Quero. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhes então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. Mateus 8, 1-4. Obrigada. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que na claridade dará uma grande soma e na sombra não daria uma moeda? Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita.
é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não viu a esconder. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Lhe faz sentir a posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs a ele? Para este não há recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre um coração aflito e ulceraram. O bem que se faz sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará o serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, para dissimular o benefício e evita até menores aparências ofensivas, para que a ofensa moral aumente o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe que encontrar palavras doces e afáveis coloca o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer que ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer as palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Caríssimos irmãos, boa noite. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar trombetas diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, os recompensará. Sobre fazer o bem sem ostentação, o capítulo 13 inicia no seu primeiro item esta passagem de Mateus, do capítulo 6, versículos de 1 a 4. No item 2, ele diz: E depois que Jesus desceu do monte, uma multidão o seguiu, e eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faz a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Está lá em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Allan Kardec, em seus comentários, mais uma vez, mostra a necessidade
de fazer essa abstração da vida presente, identificando-se com o futuro para ver e apreender as coisas espirituais. Daí surge o questionamento. Para quem vê a vida do nascimento, a morte, por que fazer o bem às escondidas? Até como exemplo de caridade, bondade, para ser imitado, deve-se mostrar o bem que se faz. Ele quer ser reconhecido pelos seus contemporâneos como um homem bom que auxilia quem precisa. Ao ser assim conhecido e aplaudido, já obtém a sua recompensa, como afirmou Jesus no texto acima, uma vez que nada espera além da morte. Já para o espiritualista, aquele que aceita a continuidade da vida para a alma, independentemente da morte do corpo, percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso dos homens, porque espera o aplauso, a recompensa de Deus, nesta ou na outra vida, cuja lei maior é a lei do amor. Para o espírita, que aceita o processo evolutivo do espírito através das encarnações, a fim de se aperfeiçoar continuamente até atingir a perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem em meta a ser perseguida, objetivo a ser alcançado. Porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso ou os títulos que possua. O que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui, como todos os seres vivos, compreendendo, pois, a necessidade de um interrelacionamento fraternal como um meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte leva o homem a desprender-se dos valores materiais, colocando-os como instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer, como filho de Deus que é. Dessa forma, em um mundo de expiação e de prova, este em que nos encontramos, o exercício de fazer o bem sem ostentação, que é o capítulo em exame nesse instante, pelo prazer de fazê-lo, de fazer o bem, constitui para o homem uma necessidade, a fim de desenvolver amor dentro de si, que é a meta evolutiva dessa humanidade. Kardec alerta, portanto, sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Esses também já recebem na hora a recompensa. Foram vistos. Chico Xavier, certa feita, dirigindo-se com outros confrades, atendimento a uma família de irmãos necessitados, quando de repente percebem a entrada da casa um movimento incomum. Daí ele pede aos companheiros que desviassem o caminho, chegando à residência pelo outro lado, pelos fundos da casa. Aí os confrades, num momento, relutam e dizem: mas Chico, por aqui é mais fácil, vamos chegar mais rápido lá, por que agir dessa forma? E ele, a modo mineiro, responde: é para não constrangê-los. Então, chama a atenção, Kardec também, sobre o que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram auxílio, através de imposições de atitudes e ou de ações exaltando os sacrifícios que fazem ou suportam? Esse comportamento, que é bastante comum, demonstra o quanto está o homem distante de fazer o bem pelo bem. Vemos assim em pais reclamando ou aos filhos que fizeram para eles quando pequenos. Vemos esposos também cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram. Amigo
se afastando porque não recebeu do outro as atenções das quais se julga merecedor? E ainda afirma Kardec, para esse não é nem mesmo recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizer o seu nome. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício esfobado é moeda alterada que perdeu valor. Quem faz o bem, reclamando, lamentando, censurando, não recebe recompensa, visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor, na bênção da oportunidade de exercitar as qualificações nobres da alma. O prazer de servir, por outro lado, de ajudar alguém, de desfazer antipatias e inimizades, conquistando um amigo para toda a eternidade, aí sim. Então, vale lembrar, ainda no texto kardeciano, que o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceite um serviço, mas recusa a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, portanto, ao contrário, é delicada e habilidosa, dissimula o benefício e evita até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade, portanto, está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando o meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Joana de Ângeles, em suas incontáveis e sábias lições, acentua que me faz bem todo o bem que eu faço. Emmanuel, na obra A Justiça Divina, tem uma mensagem intitulada O Bem que Nos Falta. Ele inicia o texto afirmando: no estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada dos semelhantes. E após luminosos esclarecimentos, ele conclui lá no último parágrafo: conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. Eis, queridos irmãos, o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. E quem, senão o bom senso encarnado, Allan Kardec, poderia fazer colocações tão apropriadas? Nosso reconhecimento e profunda gratidão pelos esclarecimentos luminosos do ínclito codificador da doutrina espírita. Salve Allan Kardec! Deus nos abençoe a todos. Votos de muita paz, saúde e harmonia. Que assim seja. Prece de encerramento e de fluidificação das águas. Apresentamos a Ti, Jesus, nossos corações cheios de gratidão por esse momento de edificação espiritual. Que Tuas bênçãos se derramem sempre sobre nós em forma de cascata de luz, penetrando em nossas almas, aquecendo-as tal qual um materno abraço. Agora, rogamos a fluidificação das águas de todo o planeta, em suas mais variadas utilizações,
Em particular, rogamos a fluidificação das águas que se encontram aqui próximas a nós, para que elas se transformem em medicamento eficaz no combate dos nossos males físicos e espirituais, e que, uma vez ingeridas, possa trazer ao nosso organismo benefícios de limpeza, de higiene, de purificação, de desobstrução, de tonificação de todas as células do nosso organismo. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, irmãos. Minutos de sabedoria. Item 64. Não se escravize. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi condenado e Herodes foi vencedor momentâneo. Mas responda: qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Paz e bem a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos